Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso Tadel Online, nosso treinamento avançado de líderes, nesse dia 12 de maio de 2020. É um prazer, uma honra, um grande privilégio que nós temos de ter a sua participação, a sua presença nessa noite. Eu quero, no nome de Jesus, convidar você a, desde já, nesse primeiro momento do nosso Tadel, a você já convidar os seus amigos para ver essa transmissão. Como que você pode fazer isso? Você pode pegar esse link, o link do Facebook ou o link do YouTube, eu não sei qual é o meio que você está assistindo nesse momento, mas você pode compartilhar ou pode pegar esse link e enviar
até mesmo você pode fazer isso enviando esse link lá naquele grupo da família do seu WhatsApp, sabe? Aquele grupo que você tem, que você costuma conversar com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas queridas, uma série de grupos que nós temos no nosso WhatsApp. É chegado o momento de nós abençoarmos essas pessoas. Como você pode fazer isso? Compartilhando essa transmissão. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus tem algo poderoso a ministrar na sua vida nessa noite, e é muito importante que você possa ser alguém que prolifera, que intensifica, que influencia outras vidas através dessa mensagem. O modo de você evangelizar nesses dias, um dos modos de você evangelizar nesses dias, de você ministrar sobre a vida das pessoas que você tanto ama e que precisa de receber algo de Deus, é enviando para elas maravilhosas mensagens, palavras da parte de Deus, e certamente nessa noite Deus tem algo a falar ao coração de todos nós. Então faça isso, nesse exato momento, compartilhe esse link, e peço também que você comente, não apenas no bate-papo, mas faça os seus comentários. De algum modo esses comentários eles ajudam no engajamento desse link, dessa transmissão, e fazem com que outras pessoas também possam ver mais a respeito dessa transmissão, dessa ministração. Então, na medida que Deus for falando com você, compartilhe conosco aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Certamente todos nós seremos muito abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está conosco já há algum tempo sabe que nós temos ministrado nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social. Nós temos ministrado no nosso Tadel Online diferentes temas da vida cristã, temas relevantes, temas pertinentes, temas que envolvam a nossa vida, o nosso cotidiano, bem como envolvam assuntos importantes para a nossa compreensão de fé, para o nosso conhecimento bíblico, para a compreensão melhor das doutrinas bíblicas, das doutrinas do Senhor. Portanto, nessa noite nós queremos dar prosseguimento nisso e queremos falar sobre um outro tema. E o tema dessa noite é o tema do perdão. O tema do perdão. Pois bem, quando nós falamos a respeito do perdão, é importante nós entendermos que dentre todos os ensinamentos de Jesus, eu acredito que o tema do perdão é justamente o tema mais revolucionário que Jesus não apenas ministrou, mas como também manifestou. Jesus, ele trouxe através desse tema a garantia de trazer um impacto na sociedade daquela época, bem como continua a trazer impactos poderosos na medida que o perdão, ele não é apenas compreendido, mas ele é manifestado em nossos dias. O perdão é algo extremamente poderoso, e para nós, de fato, vivermos esse perdão, e ministrarmos esse perdão, liberarmos esse perdão, nada mais importante nesse momento que nós entendermos melhor a respeito desse perdão que a Bíblia, que a Palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas tanto falam. E é importante nós entendermos também que Jesus não apenas falou a respeito do perdão, Ele não apenas ministrou, ensinou, pregou a respeito do perdão, mas Ele mesmo praticou o perdão. E Ele praticou o perdão em ocasiões e em momentos dos mais desafiadores. Por exemplo, quando Ele estava preso na cruz, morrendo, agonizando, e antes de morrer, Ele declara, essa declaração está lá em Lucas, no capítulo 23, 34, Ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perceba a capacidade que Jesus tem de não apenas ensinar a respeito do perdão, mas também de ministrar e liberar o perdão. A verdade é, queridos, que o perdão, ele é algo extremamente importante para a nossa vida. Porém, é importante que seja dito também que perdoar é algo extremamente difícil. Quando nós fazemos uma avaliação natural, uma avaliação a partir dos nossos sentimentos, da nossa vontade, da nossa mente, do nosso coração, nós vamos chegar à conclusão de que de fato o perdão e liberar o perdão é algo extremamente complicado. Porém, nós temos base bíblica para sustentar o perdão e para nos ajudar a perdoar, e é isso que eu desejo nessa noite, que através dessa mensagem, dessa ministração, você possa entender um pouco mais a respeito disso. E onde está a dificuldade em perdoar, por exemplo? Bom, a dificuldade em perdoar, ela está no fato de que a nossa carne, ela sempre considera o perdão algo extremamente injusto, algo que não deveria ser dado, algo que não deveria ser liberado. A nossa carne, ela é uma carne justiceira,
essa carne que é a realidade que habita em nós, que há em nós, que existe em nós, fruto do pecado, fruto da queda, fruto do distanciamento de Deus, fruto daquela experiência de Adão, que trouxe uma consequência de distanciamento do Senhor para todos aqueles que estão na terra nesse momento, ou seja, todos nós somos pecadores e temos essa realidade da carne em nós. Pois bem, essa carne, ela teima em não perdoar porque ela tem um princípio de justiça envolvido. A nossa carne, ela se sente facilmente ofendida, ela se sente facilmente machucada, e cada vez que alguém causa algum tipo de mal, e a nossa carne interpreta que isso nos causou algum dano, alguma ferida, algum mal, e que nosso ser de algum modo foi afetado e machucado, a nossa carne, ela começa a estruturar uma ideia de merece ou não merece. Ela começa a considerar a possibilidade de perdoar no sentido de haver ou não um merecimento envolvido. Mas é sempre bom lembrar que até os dias de Jesus, a sociedade daquela época, ela vivia debaixo de algumas estruturas mentais, de algumas ideias, de algumas compreensões, de algumas ideologias que são diferentes daquela que Jesus nos traz nos evangelhos. A sociedade daquele lugar, bem como de todos os lugares daquela geração, bem como todos aqueles que não conhecem a Jesus, também vivem na mesma realidade, independente do local e também do tempo. Todos esses, dessa sociedade sem Jesus, eles acreditam e estão acostumados a pensar a respeito de uma ideia de vingança, de uma ideia de retribuição, de um princípio de olho por olho e de dente por dente. É mais ou menos a ideia de que se alguém lhe feriu o olho, você vai e fere o olho dessa pessoa também. Se alguém de algum modo lhe feriu o dente, você vai e vai ferir o dente dessa pessoa também. Se alguém lhe vaza o olho, você vaza o olho dela, talvez até mesmo os dois, por que não? Se alguém lhe quebra um dente, você vai e quebra não apenas um, talvez quebre a boca inteira, por que não? Porque é inconcebível dentro dessa compreensão não fazer a mesma coisa, ou não tentar fazer algo ainda maior, e fruto daquela sensação, daquele desgaste, daquele dano que o opressor causou no oprimido. O ofensor causou no ofendido. Pois bem, a avaliação é essa. Então se avalia o dano causado e se coloca numa balança. E a nossa carne tem uma balança estragada. E essa balança faz com que sempre nós nos sentimos no direito de retribuir, tanto quanto ou até mais. Nós nos sentimos no direito de vingar, tanto quanto ou, por que não, ainda mais. Pois bem, o perdão, ele é justamente a base mais profunda da fé cristã. O perdão, ele é justamente a razão pela qual tantas pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos e épocas, entregaram-se a Cristo e se achegaram a Jesus e foram atraídas por Jesus, justamente por causa de encontrar em Cristo algo que não encontram em outro lugar, que é justamente o tema do perdão. Pois bem, o perdão, ele é algo poderoso. Por quê? Porque o perdão não é apenas algo que nos é liberado, nos é dado, que nos absolve, que nos purifica, que nos limpa, que nos dá nova história, que nos restaura, que nos liberta, que nos cura, que nos dá esperança, que nos dá salvação. O perdão, ele não é apenas essa realidade que envolve a perspectiva de quem recebe, mas o perdão também, ele é um chamado de Deus, ele é um chamado mais especificamente de Jesus, e esse chamado é para que todos os crentes em Cristo, todos aqueles que já confessaram a Jesus, todos aqueles que creem em Cristo, eles são chamados a deixar de lado o rancor, a deixar de lado o ressentimento, a deixar de lado a amargura, a deixar de lado a dureza de coração e acolher até o ponto de transmitir o amor de Deus e a misericórdia de Deus. E para que nós possamos entender melhor a respeito disso, nós vamos precisar ler algumas passagens bíblicas. Eu convido você então a ler comigo Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perceba aqui a realidade do perdão. Isso está dentro de um contexto de ensinamento de Jesus a respeito de como que nós devemos orar.
E ele coloca isso como um condicional a nós mesmos recebermos perdão. Pois bem, entenda uma relação que existe, eu quero trazer essa explicação baseado justamente naquilo que é o símbolo do cristianismo e que manifesta justamente através desse símbolo o que Jesus fez, que foi o seu sacrifício, que foi a sua morte, que foi a sua entrega. E não existe melhor símbolo para demonstrar o cristianismo senão a cruz. O símbolo máximo, aquilo que mais mostra para nós a expressão total do amor de Deus por todos os homens. Pois bem, a cruz, ela é justamente a união de uma haste horizontal com uma haste vertical. Ela é a união de uma parte de uma madeira na horizontal e outra madeira na vertical. Isso não é apenas algo gráfico, mas isso também nos fala algo por si. Isso fala a respeito de um relacionamento vertical, fala de um relacionamento com Deus, mas também nos fala de um relacionamento horizontal, ou seja, fala de um relacionamento com as demais pessoas à nossa volta. E aqui Jesus, nessa passagem, ele está condicionando nós recebermos perdão do Pai Celestial, nós desfrutarmos do perdão nesse relacionamento horizontal, com a mesma capacidade que nós temos de perdoar os pecados das pessoas que erraram, que falharam conosco e com certeza estão num relacionamento horizontal conosco. Pois bem, isso é muito forte, isso é muito sério, isso é muito importante, porque aqui está falando a respeito de que o nosso relacionamento com as pessoas determina a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Isso afirma que a restauração do nosso relacionamento com Deus e a reconciliação do nosso relacionamento com Deus e tudo que nós podemos receber de Deus passa por uma realidade que envolve o modo como nós nos relacionamos uns com os outros e o modo como nós praticamos o perdão com aqueles que erraram conosco. Se você realmente entende o perdão de Deus, você vai perdoar as outras pessoas. Se você não entende o perdão de Deus, você não vai conseguir perdoar as outras pessoas. Basicamente é isso que esse verso fala. A falta de perdão, ela é justamente a falta de compreensão do amor de Deus. Quando Deus ele perdoa, nós então estamos habilitados a também perdoar. Quando você perdoa, quando eu perdoo, Deus também perdoa, obviamente, e outras pessoas podem se apropriar desse perdão e nós podemos aprender a respeito daquilo que nós recebemos de Deus, que é perdoar. O perdão, ou a falta do perdão, faz uma diferença significativa na vida de uma pessoa. A nossa reconciliação uns com os outros, aquilo que nós estamos chamando aqui de a reconciliação horizontal, ela vai determinar se o nosso relacionamento com Deus, ou se o nosso relacionamento vertical, ele vai desfrutar de bênçãos de Deus. Vai depender disso, se nós vamos receber de Deus, se nós vamos permanecer com o Senhor, se nós vamos continuar a ser abençoado. A palavra de Deus aqui ela é clara, justamente a respeito desse tema. E ela é clara ao dizer que quando nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, nós também não seremos perdoados pelo Senhor. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos e gostamos muito de ser perdoado pelo Senhor quando nós falhamos, quando nós pecamos e quando nós nos chegamos diante dele clamando pelo seu perdão. Pois bem, aqui menciona que o Senhor faz valer a nossa capacidade de perdoar a quem nos ofende, para que ele também possa nos perdoar. Deus então tem nos dado o seu perdão claramente na palavra de Deus de maneira gratuita. Nós não fizemos nada por merecer o perdão de Deus. Nós não fizemos absolutamente nada para poder conquistar, ganhar o direito de ter esse perdão. Esse perdão foi gratuito, isso fala da graça, ou seja, não se paga nada. O preço a ser pago já foi pago, mas não foi pago por nós, foi pago por Jesus. O dano para equiparar o prejuízo do pecado já veio sobre Jesus. O castigo para equiparar a balança do perdão já veio sobre Jesus, de modo que ele nos concedeu e ele nos perdoou.
sem nós merecermos. E Ele espera que nós possamos usar do mesmo espírito misericordioso, ou seja, colocar o nosso coração na miséria dos outros, para poder perdoar aqueles que nos ofendem também. É impressionante isso é poderoso, porque determina que se nós fluímos nesse relacionamento com o nosso Pai, se nós fluímos no nosso relacionamento com Deus, na medida que nós perdoamos os outros, nós temos a garantia não apenas de continuar a ser perdoado, mas viver uma vida com certeza plena e abundante, da maneira como o Senhor Jesus nos promete. Nós permaneceremos nele, nós permaneceremos reconciliados em Cristo Jesus. Agora, se nós negamos o perdão, nós interrompemos o fluxo da graça, nós interrompemos o fluir contínuo do amor e da graça de Deus para a nossa própria vida. Alguém aí talvez esteja perguntando, mas ok, tudo bem, eu estou entendendo, nós precisamos perdoar, Jesus está nos dizendo que nós precisamos perdoar, mas quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar? Vamos imaginar que uma pessoa, ela fere, e ela faz isso contra nós, isso nos causa um dano muito sério, muito grave, isso machuca o nosso coração, nós fomos completamente abalados por alguma coisa que essa pessoa fez, nós tínhamos uma expectativa com essa pessoa, e essa pessoa quebrou essa expectativa. Pois bem, a pergunta que surge é, devemos perdoá-la sim ou não? A resposta bíblica é sim, devemos perdoá-la. Agora imaginemos que ela se arrependa, mas passe um tempo e ela erre de novo, o mesmo erro. E depois de um certo tempo, ela erra de novo, o mesmo erro. E erra de novo, o mesmo erro. E erra de novo, o mesmo erro. A pergunta que fica é quantas vezes nós devemos perdoar o mesmo erro que aquela pessoa que nos feriu, que nos machucou, que nos ofendeu, cometeu contra nós. Pois bem, tem uma palavra a respeito disso, e essa pergunta foi explicada por Jesus, foi respondida por Jesus para os seus discípulos, mais especificamente para Simão Pedro, e essa passagem se encontra em Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, Mateus capítulo 18, verso 21 e verso de número 22. Aqui, Pedro se aproxima de Jesus, no versículo 21, e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! Você rapidamente já fez o cálculo aí na sua cabeça e você já sabe quantas vezes você deve perdoar a pessoa que erra contra você. Pois bem, perceba que esse valor é um valor alto, é um número extremamente alto, e que não leva em consideração apenas o número em si, mas o tanto de dor que isso nos causa. E ainda assim, o Senhor Jesus nos recomenda, não apenas recomenda como um conselho, mas Ele nos direciona e coloca como um mandamento que nós devemos praticar isso. Então aqui, obviamente, Jesus ele extrapola a nossa capacidade lógica de compreensão daqueles que de algum modo tentam entender qual é o bom número de vezes, a quantidade ideal para que nós possamos perdoar aquele que erra contra nós. E o número 7 aqui, ele é um símbolo, é um parâmetro de alguma coisa razoável, de alguma coisa que parece para Pedro um número bom. Até porque o número 7 é o número da perfeição, é um número pleno, um número cheio, um número que engloba tudo. Pois bem, ele acredita que falando para Jesus e propondo que sejam 7, ele estaria acima de qualquer suspeita ou de qualquer reprimenda, mas não. Jesus se volta para ele e fala a respeito de 70 vezes 7. Jesus está aqui trazendo uma ideia. E a ideia com certeza não está restrita a números, mas o parâmetro dessa ideia de Jesus é o parâmetro do perdão duradouro, contínuo, do perdão constante, do perdão voluntário, do perdão unilateral muitas vezes. O que é um perdão unilateral? É o perdão que nós praticamos, que não precisa esperar que aquele que nos ofendeu venha até nós e peça perdão, mas nós prontamente já perdoamos em nosso coração, porque nós decidimos e definimos que o nosso coração é e será e continuará a ser um coração perdoador,
sempre pronto a perdoar. O Senhor aqui ele declara que mesmo se alguém repetir a sua ofensa contra nós por 490 vezes, vamos ser mais exatos aqui, ainda assim, Jesus fala que nós devemos perdoar. Na verdade, os comentaristas, eles, de maneira geral, eles acreditam que aqui não se trata apenas de números em si, mas na verdade, Jesus está tentando dizer que não há limites para que nós pratiquemos o perdão. Não limite o perdão. Nós não pecamos em muito perdoar. Agora tente imaginar, por um lado, enquanto você talvez está pensando da gravidade daquilo que cometeram contra você, eu quero que você faça um exercício nesse momento mental e pense o tanto de vezes que Deus já lhe perdoou dos mesmos pecados que você já cometeu inúmeras vezes. E inúmeras vezes você chegou diante dele e pediu perdão, clamando pelo seu perdão e declarando que você estava arrependido, e ele o que fez? Perdoou. Pare e pense um pouco, o que seria da sua vida? Assim como eu também penso aqui, o que seria da minha vida se nós não tivéssemos, não desfrutássemos da misericórdia de Deus? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E essa misericórdia, ela se renova todos os dias, graças a Deus. E ela nos mantém nessa intimidade com o Senhor, não fruto de merecimento, porque nós falhamos tantas e tantas vezes, inúmeras vezes nós falhamos e ainda assim Deus nos perdoa. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Pense um pouquinho a respeito disso, porque isso nos ajuda a entender a respeito do perdão. Se nós devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoa, então fica claro aqui que não há limites de vezes para nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, que nos causaram algum tipo de maldade, de sofrimento. Você vai perder a conta muito facilmente, antes de chegar às 490 vezes, se você praticar isso que Jesus está falando, de modo que talvez você vá muito além dessa realidade, porque você não está preocupado necessariamente dos números, não está contabilizando eles num papel, mas você está praticando aquilo que Jesus falou. O perdão de Deus, ele não acaba. O perdão de Deus não tem limites. E ele coloca claramente para nós que assim deve ser também a nossa capacidade de perdoar aqueles que nos machucaram, ofenderam, que erraram contra nós. Bom, a palavra de Deus também ela fala a respeito de uma relação interessante quanto à oração e o perdão. Vamos entender um pouquinho mais em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Marcos capítulo 11, versos de número 25 e verso de número 26. Aqui Jesus menciona: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu estou aqui chovendo um pouco no molhado a respeito desse tema, para que nós possamos entender muito bem, e entender que Jesus está condicionando a nossa entrega, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa intimidade com Ele, para receber perdão. Ele está condicionando a nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Perceba que existe uma relação total, existe um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, condicionado, ligado e dependente dos relacionamentos genuínos e verdadeiros que nós temos com as pessoas que nos cercam. A fé cristã, ela não está desassociada da realidade dos nossos relacionamentos. Muito pelo contrário, ela passa justamente por eles. Jesus na cruz não veio apenas nos reconciliar com Deus, veio nos reconciliar uns com os outros também. Por isso não há a menor hipótese, de termos um relacionamento saudável com Deus, sem que isso se manifeste no nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. E para isso nós precisamos estar sempre prontos a perdoar. Vamos ler também Lucas capítulo 17, versos 13 e 4.
Lucas capítulo 17, versos 13 e 4. Lucas 17, versos 13 e 4 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Uau! Quantas vezes? Bom, aqui está falando a respeito do dia, você já entendeu que as explicações estão em termos de números, mas na verdade o que Deus está querendo falar conosco é romper limites e nos fazer entender que nós sempre precisamos estar prontos a perdoar. Aqui Jesus, ele enfatiza mais uma vez a nossa prontidão em relação a isso. Jesus, ele deixa claro qual deve ser a nossa postura quando alguém nos pede perdão. Então, quando alguém nos pede perdão, nessa passagem especificamente, deixa claro que nós devemos fazer o quê? Devemos perdoar. Um crente, um cristão, temente a Deus, um homem, mulher de Deus, cada vez que alguém lhe pede perdão por um ato cometido, um ato falho, um ato de erro cometido contra nós, a Bíblia fala, deixa claro que nós devemos perdoar. Quantas vezes no mesmo dia? 7 vezes? Olha, se errar 8 vezes, nós estamos desobrigados então de fazer isso? Claro que não, obviamente aqui Jesus não está querendo colocar um limite de número, ele está querendo nos colocar a clareza de que o nosso perdão deve ser pleno, constante, ou seja, sempre. Ele também fala a respeito da oferta. Vamos ler Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Ali diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Perceba aqui que a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas ela também deve ser praticada em relação aos nossos irmãos, as pessoas que estão à nossa volta. Nós reconhecemos que, a semelhança da cruz, também temos essas duas linhas do fluir de reconciliação. Uma linha vertical da nossa reconciliação com Deus, e ela está condicionada a essa linha horizontal da nossa reconciliação uns com os outros. O mesmo perdão que nós recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Jesus, ele disse que se eu souber que alguém tem algo contra mim, eu devo procurar essa pessoa com a finalidade de tentar a reconciliação. Obviamente, tentar a reconciliação. Existem casos que não há a possibilidade de reconciliação porque não há interesse, não há desejo, não há vontade envolvida, mas da nossa parte sempre deve haver essa tentativa, essa busca, esse desejo. E mesmo que essa pessoa não me procure, mesmo que essa pessoa não queira falar comigo, mesmo que essa pessoa não tenha iniciativa ou não queira relacionamento, essa deve ser a nossa postura. Por quê? Porque Deus, ele ofereceu perdão gratuito para nós, independente de qualquer comportamento, independente de qualquer mérito da nossa parte. Ele é o nosso exemplo, Agora eu quero falar, e nós estamos agora avançando para a parte mais importante dessa ministração a respeito do perdão, e eu quero fazer a leitura para vocês numa parte um pouquinho mais longa, mas ela vai embasar muito do que a gente vai falar a partir de agora, que é Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. É a famosa parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18, verso 23 diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: seja paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários.
e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Uau! Pare por um momento. Esse é um momento muito importante. Nós precisamos falar algo muito necessário e poderoso a respeito do perdão. Eu espero que você já tenha, até esse momento, enviado esse link para tantas pessoas quanto você poderia, para que elas pudessem estar ouvindo nesse momento algo que vai ser libertador, algo que vai ser transformador, algo que vai trazer saúde, cura e libertação para as emoções, para o coração, para a vida interior. E vai ter reprodução, vai ter uma realidade de transformação em todas as áreas da existência, e que estão ligadas a esse tema central das Escrituras Sagradas, que é justamente o perdão. Perceba essa parábola de Jesus. Aqui Jesus está falando a respeito de dívida. O tema do pecado está aqui sendo ilustrado através de dívidas monetárias. Ele está trazendo uma ideia, para que através dessa ideia, dessa história que ele cria, dessa parábola, nós possamos compreender a realidade do pecado, do erro, da falha, da quebra da lei, da quebra do mandamento, de errar o alvo, de cometer aquilo que Deus não queria que nós cometêssemos. Pois bem, aqui ele fala de dívida, ele fala de dois valores, não sei se você percebeu isso. Jesus está ensinando a respeito do perdão, e dizendo que assim é no reino dos céus, e ele está dizendo que essas dívidas, essas duas dívidas são incomparáveis. Não tem parâmetro entre uma e outra. Por que não tem? Porque a primeira dívida, a dívida que foi perdoada, e que depois foi retirado esse perdão, essa dívida, ela era uma dívida de, segundo a Escritura Sagrada, 10.000 talentos. 10.000 talentos, queridos, é equivalente a 200.000 dias de trabalho de uma pessoa. É muita coisa, não? Pois bem, e os 100 denários é o equivalente a 100 dias de trabalho de alguém. Então você consegue ter aí um parâmetro para você entender o quão discrepante, o quão extremamente incomparável são as duas realidades. Vamos tentar trazer isso de um modo monetário também, para ficar mais fácil. É como se alguém tivesse uma dívida de 10 milhões de reais, ok? Em contrapartida, outra pessoa tem uma dívida de 100 reais. E aqui, diante dessa enorme diferença, Jesus ele passa a ensinar a respeito do perdão. E essa diferença revela a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com esse rei. Essa figura do rei aqui é a figura do próprio Deus. Todos nós, como pecadores que somos, tínhamos uma dívida pesadíssima e impagável. Uma dívida semelhante a 10 milhões de reais, apenas como exemplo. Uma dívida semelhante a 200.000 dias de trabalho. Uma vida inteira trabalhando. E talvez a vida ainda dos nossos filhos. E talvez a vida das pessoas que nós somos responsáveis por elas. E ainda assim, nós não pagaríamos, porque ela é de fato impagável. Pois bem, estávamos destinados à prisão, estávamos destinados à condenação, estávamos destinados a uma escravidão. Contudo, aconteceu algo sobrenatural, sem que nós merecêssemos.
nós nos voltamos para esse rei e pedimos clemência, misericórdia, perdão. E esse rei, em sua bondade, em sua graça, decidiu nos perdoar. Ele decidiu nos absolver. Com a sua bondade, ele nos perdoou. E agora, o que ele espera que nós façamos? Ele espera que façamos o mesmo. Então, o que acontece? O cristão, o crente, o homem, mulher de Deus, aquele que teme o Senhor, foi completamente perdoado por meio de Jesus. Toda a punição pelo meu e pelo seu erro foi colocada sobre Jesus, de modo que ele recebeu o castigo em uma única vez, o pior de todos os castigos, o justo padecendo pelos injustos, o puro padecendo pelos impuros, aquele que não cometeu pecado se tornando pecado para que nós pudéssemos ser absolvidos. Pois bem, essa obra redentora, essa obra salvadora, salvífica de Jesus, por amor a nós, nos capacita, nos dá a total possibilidade de perdoar. Então, o que ele espera de nós é que nós possamos perdoar. Agora, o cristão que foi perdoado dos seus pecados, e ele se recusa a perdoar, ele se recusa a perdoar um dos seus conservos, ou seja, outros servos também do rei, ele vai ter o seu perdão revogado. Ele terá o seu perdão retirado, anulado. Pastor, que duro isso. Isso é uma teologia forte, isso é uma ideia muito cruel. Pois bem, não é minha não, ela é do Senhor Jesus. Eu apenas estou narrando a palavra de Deus para que você possa entender. Por que é tão cruel assim? Porque a falta de perdão, ela é uma prisão. Quem não perdoa está preso. E essa prisão, ela tem um tormento, um tormento de verdugos. Muita gente está nesse exato momento aprisionada, e não é por outras razões não, senão por falta de perdão. Digo mais, para que você possa entender de maneira mais ampla, de maneira mais plena, de uma maneira que envolva todo o seu ser, não apenas uma parte do seu ser. Existem muitas doenças em nosso físico, cuja causa e razão de permanecer em nós é a falta de perdão. Existem algumas realidades, até mesmo de tumores, de cânceres, que se desenvolvem em nossa vida por uma razão, e é uma razão que envolve as nossas emoções, e transborda para o físico, e a causa principal é não compreendermos a dimensão do amor e do perdão de Deus por nós, de tal modo que nós decidimos não perdoar aqueles que erraram contra nós. Isso é muito forte, isso é muito forte. Por quê? Porque a falta de perdão, ela desenvolve um ressentimento. E sabe como que é o ressentimento, queridos? O ressentimento é como se nós tivéssemos aqui um copo, não com água, mas tivéssemos um copo cheio de veneno. E diariamente nós tomamos um pouco desse veneno, esperando que aquela pessoa que nos magoou, ela morra. Esperando que aquela pessoa que nos magoou, ela seja punida, que ela receba um sofrimento. Mas quem está tomando veneno? Não é essa outra pessoa que eu estou pensando nela enquanto tomo, mas sou eu. Pois bem, a falta de perdão é semelhante a um veneno que se toma todos os dias pensando naquele que nos feriu. E a falta de perdão, ela produz um dano terrível, uma ferida naquele que foi ferido também. Obviamente, quem feriu vai precisar se acertar com o Senhor e vai precisar prontamente resolver esse dano causado, mas a falta de perdão, ela produz dano maior naquele que foi ferido e escolheu manter-se ferido. Algumas pessoas acham que a falta de perdão, ela é um malefício simplesmente porque ela impede que aquela pessoa que errou desfrute do benefício de ser perdoada. Eu quero dizer para você que não. Na verdade, todos aqueles que já tiveram que perdoar sabem, se sabem, que o maior benefício não é dado a quem é o ofensor, mas com certeza o maior benefício do perdão é dado para aquele que foi ofendido e decidiu praticar essa prática poderosa do perdão. Isso é
transformador. Por quê? Porque sem perdão não há cura. A doença interior, ela só se complica. A saúde espiritual, ela só se agrava. A saúde emocional, a saúde física, elas estão interligadas por meio de um processo de ressentimento. E isso é muito grave, é muito sério. E não há nada melhor para se sentir perdoado e livre de culpa do que jogar fora essa ofensa do nosso coração à medida que nós perdoamos. O perdão de Deus, ele libera da condenação, mas quem perdoa uma vez que foi molestado, uma vez que foi abusado, uma vez que recebeu um sofrimento, essa pessoa tem a possibilidade de desfrutar de uma libertação. Libertação do quê? Libertação do peso do rancor, do peso da amargura, do peso da depressão, do peso do suicídio, muitas vezes. Perdão não é necessariamente aceitar aquilo que as pessoas nos fazem como mal. Na verdade, perdão é resolver a situação no nosso coração sem guardar mágoa, sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador assim como eu também sou. E assim como eu fui absolvido da gravidade dos meus pecados plenamente, na qualidade de alguém que tinha uma dívida impagável de 200 mil dias de trabalho, na dívida de 10 milhões de reais, então eu estou pronto e eu estou habilitado pelo meu Senhor a praticar esse perdão para aqueles que de algum modo me ofendem e erram contra mim. Quem é perdoado ama, segundo a Escritura. O perdão ele é poderoso, ele expressa gratidão, ele é algo tremendo, ele é algo sobrenatural. Quando uma pessoa entende que ela foi perdoada, mesmo sem ela merecer, ela ama oferecer perdão para aqueles que também erraram contra ela. A gente vê isso na vida de Zaqueu. Esse homem, quando ele tem um encontro com Jesus na sua casa, uma vez que ele compreende o Evangelho, ele sai a fim de restaurar relacionamentos. Uma vez que ele compreendeu a dimensão do perdão de Deus sobre a vida dele, ele está pronto a pedir perdão para quem quer que seja, e está pronto também, obviamente, a perdoar qualquer um que lhe ofendeu e qualquer um que causou algum mal contra ele. Nós percebemos essa realidade na vida de todos aqueles que são cheios do Espírito Santo. E a pergunta que fica é: como que nós perdoamos? Como perdoar? Alguns conselhos práticos em relação ao perdão. Bom, o primeiro deles é: perdão não é um sentimento. Perdão, ele é uma decisão e também é um ato de fé. O perdão não é por merecimento. Ele não envolve uma motivação nas minhas emoções, mas ele envolve uma revelação no meu espírito. O lugar de onde nós extraímos forças para perdoar não é das nossas emoções, ou da nossa memória, ou da nossa mente. O lugar, a fonte de perdão em nosso ser é o nosso espírito. Aquele que se uniu a Cristo se fez um com o Espírito Santo de Deus. E no meu espírito há um poder, um potencial para perdoar. Por isso, se eu ficar buscando em alguma outra parte do meu ser um lugar de onde eu possa extrair perdão, eu não vou achar, a não ser que eu encontre de fato o lugar onde o perdão está. E o perdão está completamente poderoso no meu espírito, para ser liberado a partir dele, para a vida de todas as pessoas que de algum modo erram contra mim. O perdão ele não flui de modo espontâneo muitas vezes, queridos. Ele não envolve a espontaneidade da minha decisão, mas ele deve ser gerado no nosso coração por a gente levar em consideração aquilo que Deus fez por nós, aquilo que o Senhor fez por um pecador arrependido. E assim, quando nós olhamos essa realidade, nós vamos ter a possibilidade de perdoar. Outra realidade é também entender as consequências da falta de perdão, porque a falta de perdão é igual a ser atormentado por verdugos. Verdugos é a ideia bíblica de atormentadores que estão ali apenas para poder ficar molestando, ficar ali de algum modo impedindo o nosso descanso. Tenta imaginar você não apenas preso, mas com um torturador no seu lado, dentro dessa cela. E cada vez que você vai dormir, ele vai lá e bate em você. Cada vez que você vai de algum modo descansar, ele vai lá e bate em você.
Com qual finalidade? Para impedir o seu descanso. Ele está ali para atormentar você. Sua vida passa a ser um tormento. Quem convive com a falta de perdão é uma pessoa atormentada. Sua vida é uma tormenta contínua, é um tormento constante. E essa pessoa só se verá livre disso na medida que ousar não buscar nas suas emoções ou na sua memória, na sua lembrança, uma boa razão e motivo para poder perdoar, mas sim numa revelação do seu espírito diante daquilo que Jesus fez na cruz por ela. Isso é algo muito importante. Por isso é preciso fé para perdoar. É importante nós crermos que Deus ele é justo e que ele não pede da gente algo que nós não possamos dar. E alguém poderia dizer, mas o perdão é algo injusto, o perdão ele é extremamente injusto. Eu quero dizer para você, é verdade. Na perspectiva humana, na perspectiva de quem falha, ele é absolutamente injusto. Porque o justo foi punido pelos injustos. O Cristo puro, perfeito, sem mácula, sem pecado, foi completamente humilhado na cruz. Ele foi completamente ferido por amor a mim e a você. Porque isso, para que ele recebesse o castigo, para que de modo algum outras pessoas pudessem receber esse castigo para serem perdoadas. Por isso, cada vez que nós negamos perdão para alguém, é como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente, ou tornando inválido o sacrifício de Jesus. Cada vez que nós negamos perdão para Deus, nós estamos esbofeteando a graça, estamos declarando que é uma vergonha aquilo que Jesus fez por amor a nós. E nós estamos dizendo que nós não queremos apenas que Jesus vá para a cruz, mas que essa pessoa também vá, e que ela pague duplamente ou triplamente, ou de modos inigualáveis, aquilo que já foi pago por uma única vez, por um único sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus. Entenda a importância disso. Isso é muito importante, nós termos essa consciência, essa revelação. Caso contrário, nós vamos padecer muito na vida por não perdoar. Por não perdoar. O Senhor, Ele nos socorre com a sua graça. Cada vez que nós ativamos um pedido de perdão, Ele sempre nos socorre com a sua graça. E isso é importante nós entendermos que Ele também nos capacita por meio da fé e por meio da sua graça derramada sobre a nossa vida, a perdoar também. Muitas vezes o perdão vai precisar ser renovado, queridos. Muitas vezes, depois de você declarar o perdão para alguém, o diabo, ele vai querer resgatar isso. Ele vai querer resgatar o domínio novamente. Mas aí você vai precisar renovar o perdão que já foi liberado. Caso contrário, o que vai ser renovado vai ser a ferida do passado. Isso está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Lá em Provérbios 17, 9, a Escritura Sagrada nos fala sobre encobrir a questão e renovar o perdão. E é preciso muitas vezes que nós possamos fazer isso, renovar aquele perdão. Porque cada vez que a dor ela tenta voltar, nós devemos declarar novamente esse perdão, abençoando aquele que foi o nosso ofensor. Lutando contra o ressentimento, lutando contra a mágoa, lutando contra essa sensação horrível que tem cada pessoa que se enche de um sentimento de justiça próprio. É importante nós olharmos para os ofensores na perspectiva também de que eles são vítimas de uma realidade que o pecado os colocou. E talvez você pense, não, isso não. Isso não pode, isso está errado. Pois bem, quando nós estamos do outro lado e nós praticamos pecado contra alguém, tudo que nós desejamos é a misericórdia alheia. Pois bem, então quando alguém erra contra nós, tudo que nós precisamos liberar sobre essa pessoa também é a misericórdia alheia. Porque do modo como nós gostaríamos de ser perdoados, nós também precisamos perdoar. E quando nós começamos a enxergar as misérias da outra pessoa, as misérias da vida espiritual de outra pessoa em função do pecado, a miséria do ofensor, e nós começamos a canalizar o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa e entender que ela necessita do amor de Deus, então nós podemos perdoar e entender que assim como nós nos arrependemos diante do Senhor e buscamos o perdão e fomos perdoados, ela também pode receber esse perdão. Então como que a gente deve vivenciar, como deve ser o perdão? Será que a pessoa tem que pedir o perdão ou merecer o perdão? Claro que não. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. Em Efésios 4:32,
Lá menciona antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo Deus nos perdoou. Olha que coisa tremenda. O perdão, ele é um ato de misericórdia de Deus, ele é um ato de compaixão. Não tem nada a ver com merecimento. Perdoar não significa fechar os olhos para os outros ou fingir que nada aconteceu, muito pelo contrário. O perdão envolve o reconhecimento do erro. Ele não está minimizando o erro alheio, ele está considerando o erro alheio. Mas o perdão, ele dispensa, ele abre mão de guardar ressentimento. Ele abre mão da raiva, ele abre mão da mágoa, para poder liberar o outro e para poder desfrutar de calma, para poder desfrutar de saúde no nosso coração, nas nossas emoções, para poder desfrutar de felicidade. É isso que diz lá em Provérbios 14:30, é isso que também diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Então, mais importante é entender o quê? O segredo para ganhar o perdão de Deus é perdoar os outros. Então, nós vamos praticar isso. Vamos praticar isso inúmeras vezes em nossa existência, em nossa vida, como lá diz em Mateus capítulo 6, nos versos 14 e 15. Então, nós vamos precisar disso para poder entender a realidade espiritual que envolve a falta de perdão. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que o diabo é quem leva vantagem com a falta de perdão. O diabo é quem leva vantagem. O único que de fato leva vantagem com a falta de perdão é o diabo. Você já sabe, nós já explicamos, há uma prisão espiritual, que ela surge justamente por nós retermos perdão. E aqui nós vamos entender biblicamente que os demônios, eles se aproveitam dessa situação. Aquela ideia dos verdugos não é nada mais, nada menos do que a ideia de demônios que se aproveitam para nos molestar. Em 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele vai revelar algo importante para nós. E ele vai dizer claramente que se deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar dessa realidade é e o seu nome é diabo, Satanás, o nosso adversário. Justamente por saber disso, é que nós devemos então lidar com esse tema do modo conveniente. Justamente por sabermos como que o diabo ele age na falta de perdão, é que nós precisamos vivenciar o perdão. Deus não é engrandecido na falta de perdão. O ofendido não lucra nada em não perdoar. O único que leva vantagem nisso, o único que tem lucro nessa história é o diabo. Porque ele passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. Então a Bíblia, ela nos ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Por quê? Porque ele anda em nosso derredor, à espreita, buscando o momento certo para invadir, para poder nos machucar, para poder nos ferir, e se necessário, e se conseguir, para nos matar. Ele tenta nos tragar. É isso que diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E a Bíblia fala em Tiago 4,7 que nós devemos resistir ao diabo, então ele vai fugir de nós. Mas quando nós recusamos a perdoar, nós estamos deliberadamente deixando a nossa vida à disposição da autoridade de demônios. E nós estamos quebrando os mandamentos de Deus. Pois bem, querido, acredito que você entendeu muito a respeito disso. E eu quero, através dessa palavra, declarar sobre a sua vida que não há nada que você tenha feito, absolutamente nada que você tenha feito, bem, não há nada como você ainda vai fazer nessa vida, que seja algo tão duro, grave, forte, intenso, trágico, que não há à sua disposição um perdão da parte de Deus. Deus é um Deus perdoador. A palavra de Deus nos garante, 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, se nós confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sempre que você errar, sempre que você, de algum modo, cometer algum deslize, alguma falha, quebrar algum mandamento, cometer algum erro, você pode chegar diante do Senhor com seu coração quebrantado, com seu coração pesado, e você pode se entregar completamente a Deus em oração
e clamar para Ele por perdão. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai perdoar você. Quantas vezes? Sempre Ele vai perdoar você. Não há limites para o perdão de Deus. Ele sempre vai perdoar você. Sempre vai perdoar você. Agora saiba de algo. O Senhor com certeza vai te dar oportunidade para você fazer o mesmo. Porque assim como você recebeu, assim também você pode dar. O Senhor não nos pede algo que nós não temos. O Senhor não nos pede algo que nós não recebemos. O Senhor sempre nos pede para compartilhar e repartir aquilo que primeiramente Ele nos deu. E uma das coisas que Ele nos deu é o perdão. Ele pede para nós compartilharmos e repartirmos com as pessoas que nos ofenderam. E eu quero dizer para você que mais cedo ou mais tarde, pessoas falharão com você. E eu quero convidar você, desafiar você, a em meio a todos os sentimentos tristes, torturantes, que venham por meio dessa grande decepção, por esse grande sofrimento, para essa estruturação de mágoa, ressentimento, e todo tipo de sentimento ruim que vem no nosso coração quando alguém falha conosco. Isso tudo cresce, se avoluma, e o Senhor nos indica na sua palavra que nós devemos agir com rapidez, com agilidade. A indicação bíblica é que antes que o sol ele se ponha, ainda antes do final do dia, nós devemos já ter rapidez e agilidade. Por quê? Talvez alguém perguntaria, por quê? Será que tem alguma hora certa para perdoar alguém? Eu quero dizer que não tem hora certa, não. Tem muitas pessoas que agora estão ouvindo essa mensagem, recebendo essa ministração, e estão pensando, ok, eu entendi, mas eu estou esperando o melhor momento. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu estou esperando as coisas se ajeitarem. Eu estou esperando a circunstância mudar. Eu estou esperando passar a pandemia. Eu estou esperando eu conseguir um emprego. Eu estou esperando eu chegar novamente no templo. Eu estou esperando eu me voltar novamente para o Senhor. Eu estou esperando ler a Bíblia mais. Eu estou esperando um tempo de jejum que eu vou fazer ainda por causa disso. Eu estou esperando um novo pregador para poder trazer essa mensagem para mim. Eu estou esperando que queime meu coração de algum modo. Eu estou esperando sentir um calafrio na minha espinha enquanto eu ouço a palavra. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tantas e tantas coisas que nós esperamos para poder de algum modo justificar nossa falta de perdão. Deixa eu dizer algo para você. Você está pronto, hábil para perdoar aqueles que lhe ofenderam. Você está pronto e habilitado. Você está capacitado para perdoar aqueles que lhe ofenderam. Por quê? Porque você foi plenamente perdoado. Plenamente perdoado. E quem é muito perdoado, e quem é muito amado, vai ter muita gratidão. E vai também poder sair pelo caminho, expressando e liberando para os outros aquilo que também recebeu da parte de Deus. Que coisa poderosa. Deixa eu finalizar dizendo isso. Isso tudo que você acabou de ouvir, você só encontra em Jesus. Nenhuma outra religião vive, ministra, libera, vivencia essa realidade do perdão. Somente é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso que eu acabei de falar, você não vai ouvir em Buda, você não vai ouvir em Confúcio, você não vai ouvir em Kardec, você não vai ouvir em algum orixá, você não vai ouvir em algum guia espiritual, você não vai ouvir no islamismo, você não vai ouvir nem no judaísmo, você não vai ouvir em nenhum outro ismo. Isso você vai receber e vai ser liberado sobre você através de Cristo Jesus. Por que é importante? Porque essa é a porta para liberar dias melhores, para liberar cura para a sua alma, cura para as suas emoções, cura para os seus relacionamentos. Qual o melhor momento para perdoar? E qual o melhor momento para pedir perdão? Agora, hoje. Eu quero convidar você a fazer esse exercício agora. Pastor, qual exercício? Nós precisamos acabar esse nosso Tadel chamando você a uma ação, a uma atitude. E eu quero te chamar à ação. Qual ação? A ação de, talvez, diante dessa ministração, pedir perdão. Eu acredito que essa é a noite para você pedir perdão por tantas falhas, pecados que você cometeu. Talvez você precisa pedir perdão ao Senhor nessa hora. Talvez nós chegamos no exato momento dessa programação que você precisa fechar os seus olhos, abrir o seu coração e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou arrependido porque eu fui convencido pela Tua palavra que eu pequei contra o Senhor. E eu tenho vivido afastado do Senhor, de costas para Ti, como inimigo do Senhor. E tenho feito da minha vida
uma catástrofe, um caos. Tenho escolhido as piores escolhas possíveis. E isso tem trazido algo que é um dano terrível. Mas o maior dano que eu tenho percebido é que eu estou afastado do Senhor. Eu quero pedir, me perdoa. Eu quero te pedir, me reconcilia contigo. Talvez essa é a oração que algumas pessoas precisam fazer. E se você está fazendo essa oração, eu quero muito, mas muito, que você possa, nos comentários da rede que você agora está assistindo, seja no YouTube, seja no Facebook, independente do horário que você assistir essa ministração, eu quero que você coloque o seu comentário, dizendo se você está fazendo uma oração como essa. Talvez essa oração signifique você entregar a sua vida para Cristo. Se você está entregando a sua vida para Cristo, nessa noite, eu quero pedir que você comente aí, na sua rede social, a rede que você está agora nesse exato momento recebendo essa ministração, comente: eu entreguei minha vida para Cristo, eu aceitei a Jesus, eu me entreguei para Jesus. Coloque isso. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos passar para você mais a respeito de Deus, queremos cuidar da sua vida, queremos abençoar você, queremos alimentar você com a palavra de Deus. Talvez você está aqui nesse exato momento me ouvindo, e está na sua casa ouvindo essa mensagem, e você está entendendo que você precisa se reconciliar com o Senhor, você precisa se reconciliar com Deus. Você já andou com o Senhor, você já vivenciou as coisas do alto, você já teve a possibilidade de desfrutar desse perdão, você já viveu na pureza de um relacionamento com Deus, já viveu em santidade, já viveu na casa do Senhor, já viveu nos átrios do Senhor, já viveu na intimidade com Ele, na intimidade com os santos, na intimidade com os homens e mulheres de Deus dessa geração. Mas hoje você se encontra longe, distante, o pecado lhe afastou completamente do Senhor. Mas hoje, nesse momento, o Senhor te chama de volta, para que você possa se reconciliar com Ele. O que você precisa fazer? Pedir perdão. E esse é o melhor momento para que você possa fechar os seus olhos nesse instante e abrir seu coração e dizer para o Senhor: Senhor, por favor, me aceite de volta. Me aceite de volta. Eu não sou digno, eu não mereço. Eu gastei a minha vida, meu tempo, eu gastei os meus recursos, eu gastei dons, talentos, longe do Senhor, vivendo dissolutamente, vivendo afastado de Ti, afastado do meu relacionamento contigo, vivendo completamente distante das Escrituras Sagradas, contrário àquilo que eu aprendi no Senhor. Mas nessa noite, nesse momento, nesse dia, eu me volto para o Senhor e me arrependo, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas culpas, pelas minhas mazelas, pelas minhas iniquidades, pelos meus pecados, e eu clamo: me perdoa, me restaura e me faça voltar a um relacionamento vivo, intenso e poderoso contigo, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, se você está se reconciliando com Deus, aproveite nesse exato momento e comente nessas redes sociais, de modo que outras pessoas possam ser abençoadas pela sua decisão, e diga: eu voltei para Jesus, eu me reconciliei com o Senhor. Hoje, nesse dia, nesse exato momento, enquanto eu ouvi essa mensagem, eu voltei a viver intensamente com Deus. Aleluia. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos chegar até você e poder ministrar o seu coração, nós queremos dar boas-vindas de volta, nós queremos dizer: seja bem-vindo ao retorno de uma vida com o Senhor, para nunca mais se afastar, para nunca mais largar, para nunca mais andar em outro lugar, senão no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Talvez você é um crente, um homem ou mulher de Deus, e alguém cometeu uma falha contra você, e isso torturou você. E até o presente momento, enquanto eu falava sobre esse tema lhe parece torturante. Por mais poderoso que seja, esse tema envolve muita dor e sofrimento, porque o que causaram para você foi muito grave. Eu não estou minimizando em nada aquilo que aconteceu com você, mas eu estou trazendo a completa, clara e visível realidade daquilo que Deus fez por você. E nessa noite você já chegou o momento de compreender o tamanho do perdão de Deus pela sua vida. Você já compreendeu que aquela cruz não foi à toa, mas Jesus pagou o preço do seu pecado para que você não fosse condenado eternamente. E agora, o que você vai fazer com isso? E o que você vai fazer com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa amargura que se transformou no seu coração? Você vai deixar isso aí? Ou você vai abandonar isso aí?
eu convido você a abandonar isso. Então feche seus olhos agora, abra o seu coração onde você estiver e fale com o Senhor, dizendo: Senhor, eu perdoo. Eu perdoo não porque eu estou com vontade, eu perdoo não porque eu estou sentindo a melhor oportunidade de perdoar. Eu perdoo porque eu recebi nessa noite uma revelação da Tua Palavra. Eu perdoo porque o meu espírito está pronto a perdoar. Eu perdoo não porque minha alma está ajustada, não porque meu corpo está querendo de algum modo. Eu perdoo porque eu tive uma revelação do Senhor. Eu perdoo o meu ofensor, aquele que me agrediu, aquele que me feriu. E esse é o melhor momento para você poder dizer o nome dessa pessoa. Diga para o Senhor: eu perdoo essa pessoa do mal que ela me cometeu, do dano que ela me causou, do sofrimento que veio sobre mim em função daquela escolha, daquilo que ele fez, daquilo que ela fez contra mim. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo porque eu entendi nessa noite que o Senhor Jesus já levou a culpa sobre isso. Esse pecado que foi cometido contra mim já foi levado sobre Jesus, de modo que isso pode ser dissipado. E eu vou receber nessa noite libertação. Eu vou sair dessa prisão da falta de perdão. Os verdugos não mais me molestarão, no nome de Jesus, porque eu decidi perdoar aqueles que me ofenderam, no nome de Jesus. Aleluia. Talvez daqui a pouco você vai ter que renovar esse perdão. Talvez amanhã você vai ter que renovar esse perdão. Mas, se você fez essa ousada oração em fé, eu quero que você comente algo. Eu quero que você diga aí. Diga, nós precisamos saber. Isso é um testemunho público. Sabe quando você está na igreja e Deus faz algo poderoso e você quer testemunhar na sua célula, e você quer testemunhar no culto, e você pede a oportunidade para testemunhar? Pois bem, você tem a rede social. Você tem aí 100 amigos, 200 amigos, alguns têm 1000 amigos, alguns têm 2000 amigos, tem pessoas que têm 3000 amigos, 4000 amigos, 5000 amigos, e todos eles poderão ser afetados agora por aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus fez na sua vida pode se proliferar com uma velocidade maior do que o coronavírus. Aquilo que Deus fez na sua vida, o seu testemunho pessoal com o Espírito Santo, a intervenção de Jesus, pode ir mais rápido do que o coronavírus está indo na nossa nação. Você consegue entender? Que mais de 11.000 pessoas podem ser afetadas por aquilo que Deus fez na sua vida nesse exato momento. Como que eu faço isso, pastor? Testemunho daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Aproveite as redes sociais e seja um pregador da palavra, um evangelista do Senhor, um conquistador de vidas para Cristo. Testemunho daquilo que Jesus fez. Se você perdoou alguém, você não precisa se expor nesse exato momento, a não ser que você queira, mas você pode dizer: eu decidi nessa noite perdoar os meus ofensores, eu decidi nessa noite perdoar aqueles que me molestaram, aqueles que abusaram de mim, aqueles que me fizeram sofrer. Eu decidi viver uma vida livre, e eu decidi liberar aqueles que me ofenderam, para poderem viver uma vida livre também, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que noite, não? Que tema poderoso. Que tratamento sobrenatural. O que vem agora sobre a minha vida, pastor? O que vem agora? Vida plena. Eu declaro em nome de Jesus, vida plena sobre você. Vida em abundante, sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre as suas lembranças, sobre as suas memórias, sobre o seu interior, sobre a sua intimidade. No nome de Jesus, a restauração da sua sexualidade, a restauração das suas finanças, a restauração dos seus relacionamentos, no nome de Jesus. Por quê? Porque nessa noite o perdão deixou de ser teoria e se tornou algo prático, no nome de Jesus. Talvez você vai ser orientado pelo Espírito Santo a falar com alguém, seja para pedir perdão ou seja para perdoar. Faça de acordo com aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração. E se ao final surgir um testemunho poderoso, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe aqui no canal do YouTube da nossa amada igreja, bem como no canal do Facebook, na página do Facebook da nossa igreja. Compartilhe para que muitas, milhares e milhares de pessoas possam ser impactadas por isso, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus continue derramando graça, poder e glória sobre a sua vida, e que você continue a viver o perdão do Senhor, não apenas desfrutando dele, mas ministrando ele também sobre a vida de outras pessoas. Eu te abençoo no nome de Jesus. Uma ótima noite. Nos vemos nesse próximo domingo, no nosso culto online. Será com certeza algo tremendo da parte de Deus. 19 horas, domingo 19 horas. E nas nossas células também estaremos juntos, quarta, quinta, sábado, domingo. Você pode receber mais informações, nos contacte. Nós queremos passar para você todas as informações a respeito de nossas células online, para você continuar sendo abençoado no nome de Jesus. Um forte abraço, um ótimo restante de semana, em nome de Jesus. Tchau.